Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um dia muito especial, é um tema muito especial, como vocês já viram. Hoje vocês vão saber um pouquinho mais sobre a minha experiência no casamento, por que eu me casei com 20 anos. Muitos jovens, muitas adolescentes, principalmente as meninas, elas perguntam muito pra mim sobre isso. Kézia, por que você casou tão jovem? O que você tem a dizer sobre nós casarmos jovens? Por que você casou tão jovem? Você se arrepende de ter casado tão jovem? E hoje eu venho trazer essas respostas para vocês. Eu sei que é algo que muitas pessoas têm dúvida, não só as mulheres, mas também os homens. Eu sei que é um assunto no meio cristão que traz vários questionamentos, porque há várias visões, há várias opiniões. Mas hoje eu quero que vocês, de mente aberta, que vocês não fiquem chateados, mas hoje eu vou trazer a minha experiência, a minha visão e a minha opinião. No ano de 2024, nós vamos completar 10 anos de casados já. Então eu acho que eu posso partilhar um pouquinho com vocês sobre essa primeira fase, né, essa primeira década de casamento. E hoje eu confesso pra vocês que eu tentei trazer aqui o meu esposo pra ele falar com vocês também, pra eu fazer algumas perguntas, mas ele é muito envergonhado. Ele não gosta mesmo de aparecer nas câmeras. Ele disse, amor, eu quero te apoiar, mas eu prefiro estar aqui no off, quem sabe um dia, ainda não me sinto preparado. E nós temos que respeitar, e eu vou estar aqui feliz falando sobre nós os dois. Eu também queria que ele trouxesse um pouquinho a opinião dele, a visão dele, mas eu acredito que um dia ainda vamos ter a parte 2, e nós vamos ter também não só o meu relato, mas o relato dele também sobre essa experiência, né, de ter casado cedo. Hoje eu já tenho 30 aninhos, eu casei com 20 anos lá em Portugal. Meu marido é português. E eu lembro que, infelizmente, por carência, por dependência emocional, por vários traumas que nós vamos passando durante a nossa vida, nós não conseguimos ser tratados em Deus. Muitas vezes nós não aceitamos que Deus nos trate. Então, antes de conhecer o meu esposo, eu vivi relacionamentos não saudáveis, relacionamentos que ainda trouxeram mais feridas pra mim, me machucaram ainda mais. E eu lembro que quando eu conheci meu esposo, eu tava em uma fase de que eu não queria um relacionamento sério. Na verdade, não é que eu não queria um relacionamento sério, eu não queria casar. Eu dizia que eu não iria casar. Infelizmente, este era o meu pensamento, apesar de ter sido criada no lar cristão e de conhecer Jesus e a palavra dele, eu falava sempre, eu não vou casar, casar não faz parte dos meus planos, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar e de nos encaminhar para o propósito que ele tem para nós. E eu conheci meu esposo, de uma família bem tradicional, que eu amo muito, muito, muito. Eles me ensinaram e me ajudaram muito, me ajudaram também a formar a pessoa que eu sou hoje. E eu lembro que quando eu conheci, eu já conhecia já há muitos anos atrás, mas quando a gente se encontrou novamente, já adultos, já mais velhos, e eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, nossa, ele tá diferente, ele tá bonito. Sempre foi bonito, mas ele tava diferente, tinha se tornado um homem. E a gente começou a conversar e começamos como amigos. E surgiu ali algo, e eu pensei assim, eu acho que ele é diferente. Mas às vezes a gente pensa que é diferente, às vezes não é. Mas eu não vou criar muita expectativa. E eu lembro que nós começamos a conversar e nós, né, namoramos. Demorou ainda um tempinho, nós namoramos praticamente 2 anos. E em um certo determinado tempo, ele já tinha conhecido Jesus, já tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu já tinha deixado, como eu já falei no vídeo passado, eu vou deixar aqui o link pra vocês embaixo. Eu falo um pouquinho da minha experiência de ter desviado os caminhos do Senhor, de ter retornado. Eu já tinha voltado pros caminhos do Senhor. O Maurício fez, assim, que é o nome do meu esposo, ele fez parte desse processo. Sem ele saber, ele me ajudou muito nesse processo. Então eu já tinha retornado para os caminhos do Senhor. E nós não tínhamos um namoro cristão. Nós não tínhamos um namoro com princípios cristãos. Ele já tinha aceitado Jesus, eu já sabia quais eram os princípios cristãos, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos diz para fazer. E quando chegou um certo determinado no nosso namoro, nós os dois entendemos que nós não estávamos a percorrer o caminho e a vontade de Deus. Nós tínhamos que optar por nós termos um namoro cristão, ou nós casarmos, ou nós construirmos uma vida juntos, ou então nós terminarmos o nosso relacionamento. E nós tivemos planos de migrar, e nós falamos, eu acho que vai ser uma boa opção. Nós conseguimos casar, nós conseguimos viver juntos, nós já nos amávamos, nós já tínhamos certeza de que nós queríamos viver uma vida juntos, nós já fazíamos planos, então nós decidimos que nós iríamos casar. E para a cultura portuguesa, não sei se vocês sabem, mas para a Europa no geral, eu acredito, e eu sei que no Brasil também está se tornando assim cada
dia mais, casar com 20 anos não é algo normal, não é algo comum e não é muito bem visto até aos olhos das pessoas, dos familiares até. Porque realmente tem todo um processo de estudar, de fazer faculdade, de arranjar um bom emprego e depois fazer o casamento. E realmente eu concordo com isso, eu acho que isso sim é o caminho, é o correto. Mas nós como cristãos já, e nós sabendo que nós não estávamos a ter um namoro cristão, nós não estávamos a fazer a vontade de Deus para nossa vida como casal, nós decidimos nos casar. E nós nos casamos. Eu tinha 20 aninhos, o Maurício tinha 22 na época, e agora já são 10 anos de casados. Voltando um pouquinho lá atrás, devido a algumas coisas que eu vivi dentro do meio cristão, eu lembro que eu falava assim com muita convicção e até com orgulho, eu dizia: eu jamais irei casar com alguém que seja crente. Eu jamais irei casar com um homem cristão. Quando eu conheci o Maurício, ele não era cristão. E eu falei, pronto, se um dia nós encaminharmos pro casamento, já depois de alguns meses, a gente já tava se gostando e tudo, eu pensei, tá tudo certo, ele encaixa nesse primeiro requisito de não ser cristão. Mas no meio dessa caminhada, até nós nos casarmos, ele conheceu Jesus e Deus virou a nossa vida completamente ao contrário. E como está no tema, como saber se nós estamos a escolher a pessoa certa? Como saber se aquela pessoa é a pessoa que Deus tem pra mim? Eu, pessoalmente, Kézia, eu vou dizer pra vocês, essa é a minha opinião. Eu não acredito, e como eu já acreditei uma vez na minha vida, hoje eu não acredito que Deus criou alguém no Afeganistão, né, no Japão, no outro lado do mundo, e que aquela pessoa é aquela pessoa pra você, que Deus vai usar alguém e vai dizer, olha, o seu marido ele está na China, no Japão. Eu, Kézia, pessoalmente não acredito nisso, não foi essa experiência que Deus me permitiu viver. Não digo que isso não existe, que é impossível, mas eu, Kézia, não acredito. Eu acredito que nós temos alguns princípios e a Bíblia nos ensina como nós sabemos os princípios. A Bíblia fala também sobre o jugo desigual. E eu confesso pra vocês que quando eu conheci o Maurício, ele não era cristão, como eu já falei pra vocês. E pra mim, diante da Bíblia, é um jugo desigual. Mas eu lembro que muito novinha eu falei pra Deus assim, eu não irei casar com alguém que seja cristão da igreja. Eu tinha visto e vivenciado muitas coisas ruins, infelizmente, dentro da comunidade. E na minha visão, eu jamais poderia casar com alguém que fosse crente. Ele até poderia vir a converter-se, mas eu queria alguém que tivesse a começar, que fosse do início, não que já estivesse dentro da igreja, do ministério. E Deus ouviu minhas orações. E quando eu conheci o Maurício, ele não era e depois ele se tornou cristão, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar e de fazer a vontade dele em nós, mesmo que nós achemos que nós é que estamos a fazer as escolhas, a decidir, ele é que decide. E quando eu conheci o Maurício, teve outros princípios que foram muito importantes para mim. Eu sempre fui criada e sempre aprendi, e mesmo quando eu me distanciei dos caminhos do Senhor, algo que eu sempre soube e vivi e tenho experiências e sei que é verdade, sobre a honra aos pais. E eu lembro que nos meus relacionamentos anteriores, minha mãe, ela não aprovava. Ela não aceitava, ela não concordava. A gente tinha bastantes desentendimentos, porque eu era bastante teimosa ali. Mas quando eu conheci o Maurício, foi diferente. Minha mãe sempre nela meio durona, nunca dava muito ali o braço a torcer, como uma mãe protetora que cuidava de nós, se preocupava com o nosso futuro. Ela não dizia, ai, tudo certo, ok, eu amo, eu adoro, é esse, tudo bem. Não. Ela tava ali sempre nos aconselhando, me aconselhando, Kézia, vai com cuidado, vai com calma. Você já sofreu desilusões, tem cuidado. Mas eu lembro que quando eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu acho que nós vamos nos casar. O que a senhora acha? A senhora aprova? Ela falou assim, filha, eu sinto paz. Você tem certeza que Deus tem pra você? E eu falei assim pra ela, sim, mãe, eu acho que sim. Na verdade, naquele dia, eu fiquei bastante em dúvida, que eu pensei, nossa, minha mãe perguntou se eu tenho certeza. E aquelas, você tem certeza, caiu ali em mim. E eu falei assim, eu acho que sim, eu acho que eu tenho certeza. Os valores dele, por mais que ele fosse de uma cultura diferente, os nossos valores batiam ali. Nós tínhamos os mesmos princípios, por mais que ele fosse uma pessoa cristã, evangélica, no meu caso, ele era católico, ele foi criado com os mesmos princípios que eu, ele foi criado com os mesmos valores, ele acreditava na família, ele acreditava no casamento, ele acreditava em constituir uma família. Então eu falei, muitas coisas ali nós encaixamos. E eu lembro que eu falei também com o meu pai, eu falei com a minha autoridade espiritual na época, meu pastor em Portugal, e ele falou, sim, Kézia, eu abençoo o vosso casamento, eu sinto paz no meu coração. E eu lembro que quando eu falei com as minhas autoridades, meu esposo também falou com os pais dele, eu lembro que eu senti paz no coração. Claro que quando nós vamos para um casamento, um novo desafio, nós vamos sempre ali com aquele medo, aquela coisa, mas eu lembro que eu pensei assim, não, os princípios que a Bíblia nos ensina é honrar pai e mãe, nós honramos as nossas autoridades. Então eu acho que
além de tudo que nós sentimos, os nossos valores, os nossos princípios, o que nós almejamos juntos, nós tínhamos a mesma visão, apesar de não ser tudo 100%. Não tínhamos opiniões, todas as opiniões eram 100% iguais, não. Até hoje nós divergimos em algumas opiniões, isso é natural, isso faz parte do casamento, isso faz parte das pessoas serem diferentes. Deus nunca une pessoas iguais, Deus une pessoas diferentes. E eu lembro que eu ouvi um pastor que ele falou pra nós, até em relação a mim e ao Maurício, muito usado por Deus, e ele disse assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E hoje, quando eu olho para trás, quando eu vejo esses quase 10 anos, quase uma década de casamento que nós vamos completar em fevereiro do ano que vem, eu olho para trás e quando eu olho para o meu esposo, para o meu casamento, para nossa família, eu olho e eu digo assim: eu fiz a escolha certa. Eu sei que eu fiz a escolha certa. E por mais que eu estivesse um pouco ali, meio desviado dos caminhos do Senhor, e eu continuava cumprindo os princípios que a Bíblia nos ensinava. Então, se você perguntar para mim, quando os jovens me perguntam, quando as adolescentes me perguntam: Kézia, como eu sei se é a pessoa certa? Como eu sei se eu estou caminhando no caminho certo? Como eu sei se é ele que é para eu casar? Como eu sei se é ele o escolhido? Como eu já disse para vocês, eu não acredito que exista, né, aquela pessoa que Deus fez exatamente para você. Mas eu acho que existem os valores, os princípios, existe a honra aos pais, existe a honra às autoridades. E muitas vezes eu já recebi várias perguntas e adolescentes dizendo assim: ah, Kézia, mas a minha mãe e o meu pai, eles não aprovam, mas é porque eles não conhecem, né, o meu namorado. Mas eu posso dizer para vocês com convicção, de experiência própria, de coisas que eu vivenciei. Quando os nossos pais, as nossas autoridades, eles não aprovam o nosso relacionamento, eu digo para vocês assim com muito amor, com muito temor: não avancem com esse namoro, não avancem com esse noivado, porque depois que nós casamos, a Bíblia ela nos diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Depois, quando você casar, você vai lembrar das palavras do seu pai. Só que aí, os conselhos dos vossos pais, das vossas autoridades, já não vai ser aquele: o melhor para vocês é separarem. Não, mas se você ainda não tomou esse passo, se você ainda está no caminho, se você ainda não decidiu casar e os seus pais não aprovam, a sua autoridade não aprova, você olha e tem muita dúvida no teu coração, principalmente pelo que os seus pais e a sua autoridade falam para você, retroceda. Às vezes pode ser um caminho hoje de vergonha, de humilhação, mas no futuro você vai agradecer, porque lá na frente, quando você se arrepender, o preço é muito maior, a vergonha, a humilhação é muito maior. Por isso, se eu puder deixar um conselho para vocês hoje, faça a escolha certa. Ouça a Deus em primeiro lugar, ouça os seus pais e a sua autoridade. Quando nós somos solteiros, a nossa autoridade, quem Deus usa para falar conosco, para nos direcionar no caminho que é a vontade dele, são os nossos pais. É a vossa autoridade. Porque muitas vezes nós não temos os nossos pais perto, mas nós temos uma autoridade. Por isso, dê ouvidos às pessoas que estão sobre você, sobre a autoridade sobre você. Deem ouvidos. Não seja orgulhoso ou não ache que você sabe tudo, que você é cheio de si, que você não precisa de conselhos. Nós precisamos sim. Eu ouvi a minha mãe, os meus pais, eu ouvi a minha autoridade. E eu posso dizer para vocês, o caminho do casamento, trilhar, viver com as diferenças, nem sempre é um caminho romântico, colorido, mar de rosas, não. Casamento é um desafio, mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, quando nós escolhemos amar, porque amar é uma decisão, quando nós decidimos amar e quando nós dizemos e com convicção: eu jamais irei desistir do meu casamento, Deus olha de lá de cima para nós e fala assim: eu não iria desistir, você não vai desistir, então estamos juntos. Vamos lá trilhar esse caminho, vencer as diferenças e viver uma vida feliz, cumprindo a vontade de Deus. Esse era o vídeo que eu tinha para vocês essa semana, que este vídeo vinha falar no seu coração. Se você tem dúvida, corra para os pés do Senhor, corra para a palavra dele, que ele possa falar no seu coração e através das suas autoridades, se este é o relacionamento que ele tem para você, se este é o relacionamento que ele escolheu para você. E para finalizar esse tema, eu queria que vocês lessem em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós casamos, é isso que nós nos tornamos, uma só carne. E casamento é o propósito de Deus para as nossas vidas. Beijinhos para vocês,
Que Deus vos abençoe. Tenha uma ótima semana. Nos encontramos semana que vem. Partilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, amigos seus que estão em relacionamento, que estão pensando em casar, e que Deus possa falar profundamente no vosso coração para que vocês venham fazer a escolha certa. Beijinhos. Tchau.